Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso. Acompanhe mais um episódio. Preparei essa aula com muito carinho para vocês. Estou aí com mais um conteúdo. Esta é a série Academia da Locução, que eu vou deixar disponível nas principais plataformas YouTube, Facebook, Instagram e também no meu podcast Academia da Locução. Nessa sequência de conteúdos, nós vamos falar sobre as estratégias que você precisa para rentabilizar a sua voz de uma forma rápida, prática e também escalável. Nosso episódio de hoje é como sua voz pode virar uma profissão extremamente rentável. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Então, o que é essa profissão da voz? Bom, poucas pessoas conseguem muitas vezes entender, porque tem tanta gente que trabalha com a voz, né? Mas o fato é que existe uma profissão extremamente ampla que utiliza a voz falada, que é a locução. Então, a profissão da voz é quando você consegue transformar a sua voz em renda financeira. Sim, através da comunicação, através da sua voz, você pode atuar em mais de 60 nichos de mercado onde são utilizados a voz falada. E a locução é a maneira mais rápida de você conseguir isso. Por quê? Porque dentro da locução existem níveis diferentes de trabalho. Inclusive, existe aquela locução que você fala mesmo com a sua voz comum. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu conheci uma pessoa aqui pelo Instagram, inclusive você pode mandar suas mensagens para mim sempre no direct do Instagram, pode contar a sua história, como que você chegou até a mim e o mais importante, né? Como que eu posso te ajudar para que você também se torne um profissional da voz. E entrou em contato comigo o João, que é garçom de uma churrascaria e que tem uma voz muito agradável, uma voz muito bonita. E ele falou assim, eu não entendo sobre essa coisa de locução, comecei a pesquisar na internet e encontrei você. Só que me falaram muitas coisas sobre locução e eu queria entender como que eu posso rentabilizar a minha voz. Então essa live é feita para pessoas como você, como o João, que já percebeu que poderia usar a sua voz e ter um resultado financeiro. E mesmo quem não tem a voz bonita, saiba que você pode não só melhorar a sua voz, mas até com a sua voz comum, existe um mercado muito interessante que é a voz natural, a voz falada. Essa voz comum assim, gente, que nem parece locutora. Aí quando eu falo um pouquinho mais articulado, com um tom diferente, aí fica com cara de locutor. Quando você trabalha todo dia com a voz, você fica muito aquecido, né? Mas eu também consigo falar normal, como se não estivesse trabalhando. Essa diferença que você vai tendo de jeitos de falar pode ser uma profissão, e é uma profissão extremamente rentável. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então existe o profissional da voz, a profissão da voz, ela está disponível para qualquer pessoa de qualquer idade. Por quê? Porque dentro do mercado de produtos e serviços no planeta inteiro, as pessoas se conectam com vozes diferentes. Então aquilo que você acha que não é tão interessante pode ser um grande espaço, um grande mercado para você atuar. Então a voz comum, ela pode ser usada para você rentabilizar. A voz de locutor, né, que as pessoas falam voz de locutor porque é aquela voz melhor colocada, mas isso não faz diferença. Como profissional da voz, você consegue fazer renda financeira apenas falando. Então, essas diferenças de profissionais da voz, para quem nunca trabalhou com isso, no começo parece um pouco estranho, né? Mas vamos lá. Existe o profissional radialista locutor, né, que as pessoas assim conhecem, o cara que fez rádio, o cara que tem uma DRT. Gente, uma DRT é só um carimbo que você recebe na carteira profissional quando você
faz uma formação técnica, mas isso não te impede de trabalhar como locutor. É muito legal a gente falar sobre isso, porque é uma dúvida muito frequente. Então, na verdade, para trabalhar como profissional da voz, você não precisa ter nenhum documento e nenhuma faculdade, nenhum curso técnico. Mas o que você precisa? Falar bem. Falar bem não é falar bonito, é falar de acordo com aquele serviço que você vai atuar. Por isso que tem essas diferenças. Então, existe o locutor radialista e existe o profissional da voz que não é necessariamente radialista e que também trabalha com a voz, que é aquele profissional que faz a venda direta, é aquele profissional que apresenta produtos, tudo é locutor. Mas muitas vezes, por maneiras de falar, parece que são coisas diferentes. Nossa, não, o profissional da voz é locutor, é radialista, é apresentador, é jornalista. O que vai mudar? Onde ele vai atuar trabalhando. E onde ele pode atuar? Ele pode atuar em lojas, em hipermercados, na internet, em eventos, em rádio, em televisão, fazendo palestra, tudo isso é profissional da voz. O que vai mudar? É igual você ser cantor. Existem cantores de todos os tipos. Existe o repentista, existe o cara que canta rap, que canta axé, que só interpreta músicas, ou compõe, ou faz os dois, não tem problema, mas é tudo cantor. Então, todos os profissionais que rentabilizam com a sua voz podem ser profissionais da voz dentro da locução. E a locução, ela é a melhor maneira de você conseguir desenvolver isso. Por quê? Porque você pode começar exatamente de onde você está. E muitas pessoas não entendem. Então, existe sim essa diferença. Você usar a sua voz profissionalmente, você já se torna um locutor. E aí vai depender do tipo de mercado que você vai atuar. E, gente, dentro da locução tem tantos mercados de atuação. E muita gente acha que só existe a rádio. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque ao longo assim, da minha vida como locutora, até eu demorei a entender essas coisas. E depois que eu entendi, minha vida ficou muito mais fácil. E quando eu fazia treinamentos com pessoas, eu pegava muita gente que não era famoso, que não era locutor ainda, e fazia com que eles tivessem renda financeira com a voz. Então é um mercado muito próspero. E você consegue dar o primeiro passo em qualquer momento. Eu sempre oriento que você comece pelo comércio, porque é mais fácil para começar, é mais fácil para você trabalhar sempre, mas não se limite a isso, sempre vá buscando evolução. Então, quais são os tipos de profissionais da voz que existe? Existe o locutor como um todo, que faz anúncios de publicidade. Existe o radialista, que é um locutor também. A única diferença é que ele tem um registro na rádio, mas ele também é locutor. Existe o locutor apresentador. E quando eu falo apresentador, gente, pode ser de TV, pode ser de rádio, pode ser de eventos, tá? Quando eu falo apresentador, eu amplio qualquer tipo de locutor que apresente algo, seja em qualquer mídia. Aí existe qual mais? Existe o merchandise, que é aquele locutor que trabalha com a voz, que às vezes nem é locutor necessariamente, mas também é um profissional da voz. Ele pode ou não faz diferença, mas ele faz vendas de produtos bem específico. Existe o narrador, que aí você entra naquele locutor que pode narrar festas, pode narrar rodeio, pode narrar jogo, pode narrar esporte, e ele pode também narrar histórias, ele pode ser dublador, enfim, é uma grande variedade. Isso é importante você começar a entender, porque dentro do mercado da voz tem muita informação e as pessoas acabam não entendendo como funciona na prática, confundindo, ou achando que só pode trabalhar como locutor se for famoso, se tiver algum curso específico, e não é nada disso. Você pode começar exatamente onde você está agora, fazendo renda financeira com a sua voz. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque muita gente que está agora me acompanhando pode estar pensando assim, eu podia fazer uma renda extra fora do meu horário, mas como?
como profissional da voz. Eu poderia ganhar mais no que eu trabalho agora. Como? Rentabilizando a sua voz. Poxa, eu faço uma coisa hoje, eu trabalho num lugar que eu gosto, mas eu não consigo crescer. E será que com a minha voz eu posso dar um salto a mais na minha carreira? Pode. Não importa o que você faça nesse momento. Trabalhar com a voz é um grande negócio. E vou dizer uma coisa para vocês. Antes da internet, já era um negócio bom. Depois da internet, a gente entrou numa situação que é assim. Tem um mercado imenso e não tem profissionais para todos esses mercados. Por uma simples falta de conhecimento. Porque o mercado da locução, ele busca todos os dias pessoas para atuarem como profissionais da voz. E tem uma coisa muito específica da locução, né? Eu chamo de locução porque é a maneira que as pessoas se identificam e entendem melhor. Mas ser um profissional da voz é bem importante, porque, primeiro, é importante porque você vai ter que desenvolver suas capacidades, seu talento, e ele tem opções para todos os mercados. É importante porque através da voz você leva mensagens, você toca o coração das pessoas. Eu sempre falo que as minhas lives aqui, elas são uma sementinha que eu estou plantando no seu coração e que se você cuidar direitinho, vai dar frutos maravilhosos. Então, assim, gente, por que é muito importante você começar a entender isso? Porque nesse exato momento, você já poderia estar rentabilizando a sua voz e por não saber como é que funciona, você não está fazendo isso. E depois que a internet começou a tomar essa proporção que ela está tomando no Brasil, se você acha que a internet está grande, está forte, eu te garanto que nos próximos 10 anos ela vai crescer muito mais. E você precisa estar preparado e, melhor ainda, fazer parte desse crescimento. Construir a sua história. E a voz é um instrumento rico, natural, que pode ser desenvolvido, que não envelhece com o tempo e que pode ser rentabilizado. Uma das coisas mais lindas da locução é que você pode começar em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento que você esteja agora. Por que é importante você investir tempo nisso? Porque se você fizer um pouquinho assim com a sua voz, você já vai ter um retorno grande. Se você investir na sua voz, você vai poder construir uma carreira extremamente sólida e uma carreira que está em crescimento desde que a comunicação surgiu no mundo. Por isso que eu acabo falando tanto de rádio, né? Porque foi o primeiro veículo audiovisual de grande alcance que surgiu. Eu não sei se você sabe disso, mas até a rádio começar no mundo, a gente só tinha a opção impressa. Jornais, revistas. Então, assim, quando a rádio surgiu, ela trouxe pela primeira vez o audiovisual como fonte de informação. Só que com o passar do tempo, teve uma evolução muito grande. E hoje, profissionais da voz são profissionais extremamente necessários, extremamente requisitados, e as próprias empresas já perceberam que elas precisam ter uma comunicação que se conecte com as pessoas. E isso é uma coisa que o profissional da voz, ele tem condições de fazer. Então é muito importante que você invista tempo nisso, porque o tempo é o seu bem mais precioso. E quando você tem informação, você transforma essa informação em resultado. E o maior benefício que você vai ter em ser um profissional da voz é porque a voz, ela é um instrumento seu, único e particular. Em todas as fases da sua vida, você vai poder usar a sua voz. Através da sua voz, você vai gerar uma renda para você, seja uma renda esporádica ou uma renda definitiva. Você vai ter satisfação em ser ouvido pelas pessoas, em mandar a sua mensagem. E o melhor de tudo, você vai ter renda financeira através da fala. Olha que coisa preciosa, gente. Dentro da locução tem muitos mercados de atuação. E eu sempre trago isso para vocês, porque às vezes você nem tem essa informação, nem sabia que poderia ser assim. E sim, pode ser assim.
Tem uma coisa da voz que, para mim, assim, é o que tem de mais especial, é que você consegue trabalhar com a voz indiferente de você ter talento. Porque trabalhar com a voz é competência, e competência você desenvolve. Você não precisa nascer com talento para ser locutor. Você desenvolve. E isso é construído. Por isso que o primeiro passo é você ter informação. Segundo passo é você começar a colocar em prática. Porque aí você vai gerar a transformação que você pode através da sua voz. Onde que as pessoas, né, normalmente erram muito e não entendem como isso funciona? Às vezes você está parado, esperando que alguém veja o seu talento. Nem todo mundo vai ter essa primeira noção do que fazer. Então, muitas vezes alguém vai te fazer um elogio. Pode acontecer. Mas onde que as pessoas mais erram? Elas ficam esperando que alguém chegue e faça por elas, ou diga o que elas têm que fazer com aquele dom, com aquele talento, com aquela habilidade de falar. Ah, mas e se eu não tenho habilidade nenhuma de falar? Melhor ainda, você pode aprender do zero, sem nenhum tipo de vício, o que é bom também. É isso que é fantástico da voz. Não tem limites. E onde que as pessoas erram? Ficam esperando que alguém diga o que elas precisam fazer, ou que alguém chegue e reconheça que ela é boa naquilo. E aí você fica parado, pensando, o que eu poderia fazer? E tem um monte de gente fazendo, mesmo sem tanta informação. Como que eu poderia fazer dinheiro com a minha voz? De várias maneiras. Então, quando você não tem conhecimento, qual é o maior erro? Eu não sei o que fazer, não sei onde que eu posso ter essa informação, então eu vou ficar esperando. Aí passa 5, passa 10 anos, ou então, as pessoas erram também quando elas tentam uma vez e não dá certo. Ah, eu já tentei isso uma vez, dá certo não. Não, mas eu já tentei uma vez, não dá certo não. Tudo aquilo que você tentou e deu errado, ou você nem conseguiu dar o primeiro passo, só não aconteceu porque você ainda não estava em condições. E você pode se preparar de novo. E isso é normal para todo mundo. Então, o maior erro que as pessoas cometem é não saber o que fazer e desistir porque não sabe. Ou tentar uma vez e achar que é suficiente. Por isso que o conhecimento diário, ele vai te abrindo a mente. Primeiro você tem que abrir a sua cabeça para entender que você está perdendo a oportunidade de ter resultados com a sua voz. Ou você entender que você está errando em alguma coisa. Aí você se permite uma informação nova. Porque às vezes a gente quer ajudar alguém, quer dar uma dica, mas às vezes a pessoa não está pronta para ouvir. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Em algum momento na vida também aconteceu comigo, porque mesmo trabalhando com a minha voz por muito tempo e fazendo renda financeira, eu trabalhava em outra coisa junto. Inicialmente, eu não entendia muito bem que locução poderia ser uma profissão que me desse muito mais com o passar do tempo. E eu também errava nisso. Eu trabalhava em outra coisa e viviam me chamando para fazer locução. E eu ia fazer um pouco, parava, voltava. Era uma coisa assim, eu não tinha muita clareza. Só que depois eu fui percebendo que existia um mercado muito grande. E as pessoas erram muito nisso. Eu fico esperando que alguém me veja, só posso trabalhar como profissional da voz se alguém me descobrir todo o talento que eu tenho, e na prática não é assim. Na prática você vai ter que construir, e você começa onde? Onde você está agora. Qual é a sua situação nesse momento? Vou dar um exemplo para vocês, né, dessa pessoa que falou comigo, que é garçom de uma churrascaria lá de Taubaté, entrou em contato comigo e falou como que eu posso fazer uma renda financeira da minha voz. Estou todo perdido, mas quero dar o primeiro passo. Quer dizer, essa pessoa já percebeu que ela está errando, que ela já fez várias coisas e não está acontecendo. Então, em vez de ela ficar parada, chateada ou desistir, ela resolveu buscar informação, ajuda com quem já está fazendo.
Você ganha tempo, gente. Olha, no começo, às vezes eu olho para trás e vejo quantas vezes eu cometi falhas e erros porque eu não tinha a menor ideia do que eu poderia fazer e como eu poderia fazer. Eu ficava parada, pensando. Isso é normal, tá? Eu também já passei por isso. E aí, quando a gente recebe uma informação nova, tem outro erro que acontece. Num primeiro momento, a gente pensa, então eu acho que eu já sei. Você precisa pensar o seguinte: o que você sabe agora já está te dando resultado? Se não está, está faltando alguma coisa. Então, para você se tornar um profissional da voz, é importante que você tenha resultado financeiro da sua voz, mesmo que seja um pouquinho a longo prazo. Você vai construir, você tem que ter a base, você tem que primeiro entender que existe uma profissão que você pode ter renda com a sua voz. Esse é o primeiro passo. Depois, você entender que está na hora de você entrar nesse universo. Por isso que eu estou fazendo essa sequência de aulas. Se você assistir todas as aulas e anotar, que eu sempre falo do caderninho, você vai começar a ter uma estrutura de conhecimento, aí você vai começar a colocar em prática. Então você começa da onde você está agora. Poxa, eu estou sem trabalho nenhum. Ótimo, pega um papel e uma caneta e vai acompanhando minhas aulas, que eu falo o tempo todo das possibilidades de resultado financeiro através da sua voz. E eu uso sempre a locução, porque no final, todos os profissionais da voz são locutores. Às vezes eles não sabem, às vezes eles não têm ideia. Tem gente que acha que locutor é só aquele que está registrado numa rádio. Não, não é. É porque como a locução começou da rádio, né? Então muitas pessoas têm essa referência e tá tudo bem. Mas eu quero te mostrar que existe muito mais além do óbvio. Então, você começa agora, acompanhando meus conteúdos, observando, e depois você vai para a prática. Vamos dar um exemplo que eu gosto muito de falar, que é o exemplo do varejo. Por que eu gosto de falar do varejo? Porque o varejo é quando você faz o anúncio com o objetivo de vendas mais rápida. E como essa venda mais rápida ela é necessária e o comércio tem essa necessidade. Quando eu falo comércio, gente, não é só a loja, a porta da loja que eu falo bastante. O comércio, ele está em todo lugar. Ele está na internet, ele está na rádio, ele está na televisão. Só que quando você faz o trabalho de locução no comércio, perto de você, no centro da sua cidade, você tem um resultado financeiro mais rápido. Então você começa do que é mais fácil, você vai melhorando e vai crescendo junto com o seu trabalho de profissional da voz. E olha, eu estou recebendo uma mensagem super gentil aqui do Marquinhos Santos, que ele está dizendo: boa tarde, rainha da locução. Marquinhos, obrigado pelo seu carinho, tá? Ele é um fofo, gente. Eu tenho uma gravação, ele fez uma entrevista comigo na rádio que ele atua, e eu até postei no meu canal do YouTube, porque foi muito gentil. E aí ele falou que eu sou a rainha da locução, eu tô aceitando. Achei muito bonito, muito gentil. Aí ele colocou, já sei que é ele. Obrigada, viu, Marquinhos, pelo seu carinho. Ele é aqui do interior de São Paulo. Se eu não me engano, é São José do Rio Preto, né? Se eu não me engano, é esse o nome da cidade. E eu fico tão feliz, gente, de poder ter essa conexão com pessoas de tantos lugares do Brasil. E isso é uma coisa que a internet proporciona. E todas as empresas também estão utilizando a internet como uma ferramenta. E a locução é uma das ferramentas mais poderosas de vendas para toda e qualquer empresa. Qualquer empresa e qualquer produto que você imaginar, a locução pode fazer um grande resultado financeiro nas empresas. Por isso que ser um profissional da voz é um privilégio e é algo que você pode começar agora. Então, gente, a locução de varejo que eu falo tanto é essa locução de venda direta, de loja, de comércio, mas não tem só o varejo para trabalhar. O varejo é o primeiro passo para você começar a ter resultado financeiro com a sua voz. Qual é a maior vantagem? Você não precisa ter equipamento, você não precisa ter estúdio. Às vezes a pessoa investe muito dinheiro para ter um estúdio e no final ele não sabe como que ele vai trabalhar. Então, quando você conhece os mercados da locução, você tem mais resultados
rápidos, tá? Mais resultados rápidos. E é esse meu objetivo trazendo esses conteúdos, começar a te falar um pouco desse universo da voz, para que você também possa se tornar um profissional da voz bem remunerado, tá? Isso vai te ajudar muito e vai ajudar também o nosso comércio a vender mais. Então, qual é o melhor benefício que você vai ter utilizando a sua voz para trabalhar? Você vai ter uma renda financeira da sua voz, que você pode fazer nos finais de semana, à noite. Se você tiver totalmente desempregado e não tiver nenhuma formação, você pode trabalhar todos os dias no comércio fazendo anúncio de ofertas através da locução, que já vai te dar uma renda rápida. E o bom do comércio, que eu falo muito, é que você tem trabalhos 365 dias no ano. Qualquer cidade do Brasil tem um comércio. Qualquer lugar desse país tem um comércio. E os comerciantes precisam de locutores bem preparados para ajudar nas vendas. E aí você começa a trabalhar, que seja numa pequena loja. Aí você vai para uma loja maior, aí você vem para a internet, aí você começa a trabalhar em eventos também, que tudo tem mercado para atuação de locutor, e você vai tendo sempre mais mercados para trabalhar. Então, às vezes, uma pequena informação que eu falo, nessa sementinha que eu estou plantando aqui no seu coração agora, pode te trazer lucros para uma vida toda, porque foi exatamente dessa forma que aconteceu comigo. Eu nunca na vida pensei que eu fosse trabalhar com a minha voz da forma que eu trabalho hoje, e hoje eu consigo não apenas trabalhar da minha voz, mas ter renda e viver disso há tantos anos. Ó, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas, gente. Algumas perguntas eu vou estar respondendo tudo isso amanhã à noite. Pode mandar, que eu tô anotando tudo. Eu já tenho meu caderninho. Vocês pensam que não? Ó meu caderninho de anotações aqui. Eu vou fazendo a live, quando eu termino eu já anoto tudo. Por quê? Eu montei uma live exclusiva de perguntas e respostas, então vão mandando. Tô anotando tudo aqui, tá? Obrigado, Juninho Brasil, que tá sempre presente na minha live. Um grande abraço para você. Depois manda a tua cidade, que eu gosto muito de saber. Tem uma outra pessoa que mandou uma pergunta aqui sobre varejo. Eu vou responder amanhã na minha live da noite de perguntas e respostas, porque daí eu consigo concentrar todas as informações que vocês precisam para se tornarem profissionais da voz e, o mais importante, ser bem remunerado. E aí tem toda a maneira mais rápida de você ter esse resultado. Então, você agora que está me acompanhando, que eu não sei qual é a sua idade, se você é homem, se você é mulher, mas eu quero que você saiba o seguinte: no mercado da locução, no mercado da comunicação, não tem limites para você trabalhar com a sua voz, tá? Assim, ó, como o Juninho, que é de Congonhas, Minas Gerais, que eu já vou mandar então um abraço para as pessoas de Minas. Faz um tempo que eu não vou para Minas fazer eventos, já fiz muito evento em Minas, principalmente em BH, e sempre fui muito bem recebida. Eu só tenho uma reclamação de Minas, Juninho, para fazer. A comida, gente, de Minas, ela é tão boa que se você não cuidar, você sai de lá, em um dia em Minas, você sai com 3 quilos a mais, porque a comida mineira é muito boa e muito, muito gostosa. Bom, então é isso, gente, ó, principalmente você que está me acompanhando agora, que nunca imaginou ser um profissional da voz, comece a prestar atenção nos meus conteúdos, comece a entender as oportunidades no mercado da locução, porque dentro da locução, principalmente de varejo, nós não temos profissionais suficientes para atender a demanda de mercado, porque faz a conta comigo. Vamos pegar lá a pessoa que está aqui na live, o Juninho de Congonhas, Minas Gerais. Quantas lojas e comércios tem só na cidade que ele mora? Pensa isso no Brasil todo. Nós temos mais de 5.500 cidades. Em cada cidade nós temos um número imenso de comércios. E dentro do mercado da comunicação, dentro da locução, os profissionais da voz que atuam no varejo, eles conseguem trabalhar em qualquer cidade do Brasil,
e eles conseguem atender todas as lojas, marcas e produtos através da locução de varejo. Tanto é que as rádios já fazem trabalhos muito voltados para lojas e eles já entenderam isso. E as pessoas que têm lojas e comércios também já entenderam isso. Só que daí nós temos um problema. Cadê os profissionais que não sabem trabalhar com a locução de varejo, que não sabem trabalhar com essa locução de venda direta, que não têm a menor ideia que poderiam estar faturando nesse exato momento através da locução? Então é isso que eu quero que você comece a entender. Temos aí mais de 60 mercados de atuação para locutores, todos eles extremamente rentáveis, e você poderia fazer parte dessas pessoas que são profissionais da voz. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque por mais que eu traga esses conteúdos, nada como você falar do quanto a área de locução ela evoluiu, né? Ela evoluiu muito. Gente, quando a locução começou, vamos colocar no Brasil, ninguém tinha ideia que a gente ia ter tantas opções de trabalho como hoje, não. Quando a rádio surgiu, ela tinha alguns comunicadores que era o quê? O locutor anunciante, o locutor publicitário, o locutor que era o narrador de novelas. Sim, antes de existir a novela que você conhece hoje, existiam as radionovelas. Existiam os locutores que faziam ao vivo e alguns gravados. Só que com o passar do tempo, a publicidade absorveu o mercado da voz de uma maneira que hoje nós não temos perfis suficientes para atender todas as demandas de mercado. E aí, as empresas cada vez mais foram entendendo o quanto uma comunicação pode ajudar nas vendas das empresas, pode ajudar na mensagem que as empresas passam, porque toda empresa, todo produto que você consome hoje, ele passa uma mensagem. E quem que leva essa mensagem? O comunicador, tá? Ó, o Marquinhos está me mandando uma pergunta aqui que eu respondi ontem à noite na sessão de perguntas e respostas sobre DRT. E amanhã à noite eu vou fazer mais uma live de perguntas e respostas e vou responder a tua pergunta amanhã, tá? Porque daí você, assistindo a aula de ontem, que eu falei só de DRT, você vai entender uma série de coisas sobre o que é e como funciona. E amanhã eu te respondo essa pergunta que você está mandando aqui na live do Instagram, tá? Porque aí você vai conseguir entender com mais clareza como que o profissional da voz pode fazer renda financeira com a sua voz sem ter faculdade, sem ter uma formação específica, sem ter curso de DRT, porque curso de DRT não vai te garantir trabalho. O DRT é apenas um carimbo que vão colocar na sua carteira, mas que não vai te dar trabalho nenhum, e você não precisa disso para começar a fazer dinheiro com a sua voz. Isso é o mais importante que você precisa entender nesse conteúdo de hoje, tá? Então, fiquem atentos com isso, sempre pegue um caderninho, vá anotando tudo, porque dentro do mercado, quando eu falo para você como sua voz pode virar uma profissão extremamente rentável, primeiro você tem que entender que você pode fazer renda financeira com a sua voz. Depois, a gente tem que falar dos mercados que existem. Por quê? Normalmente, quando a pessoa decide trabalhar com a voz, qual é o grande erro dela? Não tenho a menor ideia quem poderia pagar pela minha voz. Então, vou dar alguns exemplos de trabalhos que você pode vender, que eu sempre vendi. E se você acompanhar minhas redes, você vai ver muito comercial meu rodando na internet, tá? Você pode faturar como? Fazendo um anúncio na porta de uma loja, pode ser um açougue, pode ser uma farmácia, material de construção, mercado, dentro da loja. Quando você faz o anúncio do lado de fora da loja, é para você atrair os clientes para a loja. É um jeito de falar. Quando você faz o anúncio dentro da loja, é para os clientes que estão dentro do estabelecimento. Existe outro jeito de você anunciar, são anúncios diferentes. Quando você faz um anúncio de um comercial gravado,
que são os famosos offs, você também faz uma gravação diferente. E aí existem níveis de trabalho para cada atuação do profissional da voz. Por isso que quando você entende os mercados, fica mais claro. Senão você vai ter uma ferramenta preciosa, que é a voz. E quando eu falo a voz, gente, indiferente se a voz é bonita ou não, se é homem ou mulher, se você é mais novo ou mais velho, isso não faz diferença no mercado. Agora, como você vai usar a sua voz para trabalhar, vai fazer a diferença de você ser rentabilizado. Então, quando você trabalha em algum lugar como locutor e não ganha nada, você está perdendo porque você não conhece o mercado de locução. Se você conhecesse, você estaria fazendo renda. Se você soubesse que nós temos aí mais de 60 possibilidades de negócios dentro da locução, você já estaria sendo rentabilizado. Então eu falo do varejo porque abrange lojas e comércios de todos os tamanhos. Mas dentro das lojas e comércios existe a locução específica para venda direta, a locução para anúncio de ofertas, a locução de vendas de impacto, que eu tenho vários vídeos meus fazendo locução de impacto aqui mesmo no canal Vox do YouTube. Quem não tá, pode acessar que eu deixo algumas demonstrações para vocês entenderem, porque é um tipo de locução mais específica, mas o que importa é, todas geram resultado financeiro para o locutor. E aí, você pode considerar essa possibilidade para que você faça uma renda dentro desse mercado, usando a sua voz como uma ferramenta de trabalho, tá? E aí você vai ter os resultados que muitas pessoas já têm. Eu vou pegar um exemplo que eu sempre falo aqui, que é do Silvio Santos, porque ele fazia isso. Antes dele ser esse cara famoso da televisão, ele fazia anúncio na rua, depois ele fazia anúncio nos eventos que ele mesmo organizava, depois ele fazia também na rádio, depois ele foi para a televisão, e foi uma longa trajetória que ele foi traçando. E na época dele, não tinha muita referência. Hoje está mais fácil. Hoje, só através da internet, você pode fazer serviço para qualquer lugar do Brasil, usando a sua voz, através de anúncios, através de comerciais, através de merchandise, através de lives, através de leitura de texto. Eu já fui contratada por empresa para ler matérias que a empresa publicava e o cliente muitas vezes não tinha tempo de parar para ler. Então ele ouvia. Tem gente que chama de audiobook, tem gente que chama de podcast. O nome que você vai chamar não importa. Importa como você vai fazer isso através da sua voz. E eu não preciso ter um estúdio grandioso, não. Eu posso fazer isso do meu celular. Se depois eu quiser ter, é outra história, mas a oportunidade para você começar, ela é agora. Com a sua voz e nada mais além da sua voz, você já consegue fazer o primeiro valor financeiro através da comunicação. E eu quero que você comece a perceber isso, porque o nosso mercado está extremamente carente de profissionais da voz. Por quê? Porque muitos desistem, não sabem como fazer, começa e para, ou nem começa, porque as pessoas colocam uma série de coisas que se você não sabe, você desiste, né? Por exemplo, se você não tiver DRT, não pode ser locutor. Não é verdade. Mas então não pode ser de rádio. Não é verdade. Por isso que eu fiz ontem a live só de perguntas e respostas sobre isso. A única coisa que você precisa ter para ser um locutor e um profissional da voz é a sua voz. Se você for mudo, eu não vou conseguir te ajudar. Aí não tem jeito mesmo. Caso contrário, a única coisa que você precisa para trabalhar com a sua voz é conhecer o mercado, saber como que você vai fazer a locução certa para o cliente certo e como que você vai, a partir daí, ter os primeiros resultados financeiros. Claro, teve os primeiros resultados financeiros, vai para um próximo nível. Mas para começar, é muito mais fácil e simples do que você possa imaginar. Por isso, gente, que eu estou fazendo essa série chamada Academia da Locução, onde eu divido com vocês as principais estratégias,
os principais mercados de atuação da locução e explico o passo a passo de como que você pode começar ou voltar, porque tem muita gente que começou na locução, não conseguiu trabalhar com a voz, desistiu, foi fazer outra coisa e agora está querendo voltar porque tem essa vontade, porque tem essa paixão, porque tem esse desejo. E eu quero que você, de fato, realize isso na sua vida, que você possa ter na sua voz um grande aliado para você ter não apenas uma profissão, mas realização pessoal, realização profissional, você ser capaz de ser ouvido pelas pessoas, ser tocado no coração delas, e eu convivo com isso todo dia, porque eu faço locuções das mais variadas. Mesmo sendo forte no varejo, que é algo que tem muita demanda de trabalho, existe um mercado muito amplo dentro da locução. Você pode usar a sua voz lendo e ajudando pessoas, e para ler você não precisa ter uma locução incrível. O varejo é o melhor caminho para você começar, porque todos os dias as empresas e os comércios precisam vender, e através da locução as vendas aumentam muito mais. Tem lugares que você chega a dobrar ou triplicar o faturamento de um único dia de uma loja, de um comércio, através da locução. Então eu quero que você comece a conhecer esses mercados e, se não é ainda da locução, que você comece a pensar nisso como uma grande possibilidade para você que está me acompanhando agora, tá certo? Gente, eu espero que esse conteúdo de hoje possa te dar uma primeira referência, uma clareza maior de como que a sua voz pode virar uma profissão extremamente rentável. Dentro do mercado da locução, existe muito mais do que radialista, existe vários perfis de locutores e vários nichos de atuação. Eu quero que você comece a pensar nisso para que você dê o primeiro passo e consiga o seu primeiro cachê, porque depois você vai apenas escalando, crescendo e ampliando os seus trabalhos. Você precisa começar de algum ponto. E se você está assistindo esse conteúdo comigo, você já mostrou o quanto você está disposto a fazer a diferença. Que coisa boa, tem pessoas mandando mensagens. É isso mesmo, é estudar, colocar em prática. E olha, quando você colocar em prática as coisas que eu falo aqui, você vai começar a fazer correções, porque é normal. Eu falo isso, gente, porque eu vivo isso todo dia. Quando eu vim para a internet, eu não tinha conhecimento, eu não tinha muita ideia, mas eu sabia que eu queria continuar trabalhando como locutora. E aí eu comecei do zero. E eu sei que começar do zero no começo dá um desconforto. Mas quando você olha para trás e vê quanta coisa você já construiu, essa satisfação ela é muito prazerosa. Então, se você não fez ainda a sua primeira locução, ou se você fez e desistiu, ou se não deu certo naquele momento, isso não é motivo para você desistir de tudo. Não, pelo contrário, é aí que você começa corrigindo, acertando, alinhando, e aí é igual uma música, né? Quando você vai tocar, primeiro você pode cantar sozinho, depois você começa com o primeiro parceiro, com a primeira banda, o primeiro instrumento musical, só que você tem que afinar. E se isso acontece na música, na locução não é diferente, na internet não é diferente, em tudo aquilo que você imaginar, vai ser o mesmo passo a passo. Estuda, pratica e corrige. E aí você tem resultado, vai para o próximo nível, tá? Gente, eu vou encerrar então por aqui o nosso conteúdo de hoje. Me acompanhe nas redes sociais. No YouTube eu estou como Rosimelo Canal Vox, Facebook Rosimelo Canal Vox, Instagram Rosimelo Locutora, podcast Academia da Locução. E você pode também fazer parte do meu grupo de estudos gratuitos, que eu vou deixar o link aqui abaixo no YouTube, também no podcast, se você estiver me ouvindo pelo podcast. E se você estiver me acompanhando pelo Instagram, manda um direct para mim que eu mando o link para você, para a gente criar aí uma grande legião de locutores bem-sucedidos através da voz. Obrigada pelo carinho de vocês. Vou encerrar aqui
no YouTube e no Facebook. E vou continuar mais um pouquinho no Instagram, só para me despedir de vocês. Obrigada pelo carinho e participação de vocês hoje e nos vemos no próximo conteúdo. Este foi o podcast Academia da Locução. Você se comunica comigo diretamente pelo Instagram, @RosimeloLocutora, pelo YouTube, no canal Vox ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.